está presente aqui hoje com a gente. Então, boa tarde a todas e todos. Eu queria começar agradecendo a presença da Andréia, né? Andréia Guerra, nossa parceira aí, já tem trabalhado junto há um tempo, e é muito importante a sua presença aqui hoje, Andréia. A gente está dando continuidade à discussão da questão racial na relação com a psicanálise, né? E a gente sabe que você é uma das pioneiras em Minas trabalhando o tema. Então, a gente queria te agradecer muito. E eu passo a palavra, então, para a Ludmila Camilotto, que vai fazer a interlocução com você hoje, já avisando que às 18 horas a gente interrompe o LEPS e passa a assistir a aula que a Andréia Guerra vai coordenar. Então, a gente deixa para a Andréia depois falar um pouquinho mais sobre a aula, já convidando as pessoas aí que estão presentes hoje. Ludmila, por favor. Obrigada, Margarete. Boa tarde, pessoal. Prazer estar aqui hoje. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a esse encontro do LEPS, aqui do nosso grupo de estudo do LEPS Minas. Eu sou Ludmila Camilotto. Hoje vou fazer essa função de mediadora aqui do nosso diálogo. Eu gostaria de iniciar com a minha audiodescrição, porque posteriormente esse encontro ficará gravado no YouTube, né, do LEPS, e eu acho importante deixar esse registro. Eu sou uma mulher branca, de baixa estatura, tenho cabelos médios, um pouco abaixo dos ombros, cabelo castanho claro, olhos castanhos, estou vestindo uma blusa verde escura, um brinco e um colar dourado, sentada numa cadeira de cor marrom. Atrás de mim tem uma estante de livros e uma planta pendurada. Então, seguindo a programação aí dos nossos 3 encontros, o passado, este, o próximo encontro que a gente vai ter no mês de outubro, foram dedicados à temática racial, o tema de hoje vai versar sobre branquitude e psicanálise, e nós temos como convidada a professora Andréia Mares Guerra. Acho que todo mundo já a conhece bem, mas para fins de registro, acho importante fazer uma breve apresentação. A professora Andréia possui graduação em Direito em Psicologia, mestrado em Psicologia Social e doutorado em Teoria Psicanalítica. É professora tanto do departamento quanto do PPG de Psicologia da UFMG, e a sua produção acadêmica e profissional se volta especialmente aos temas da psicanálise e decolonização, psicanálise política, adolescência e infração e clínica psicanalítica. Então, para a escuta do mal-estar contemporâneo e dos modos de sofrimento psíquico das populações vulneráveis, assim como a população brasileira, a Andréia propõe uma nova chave de leitura psicanalítica a partir da articulação entre operadores conceituais freudo-lacanianos e autoras e autores decoloniais, em uma perspectiva decolonial orientada pela psicanálise. Nesse mal-estar colonial, ela localiza opressões de gênero, de raça, de classe, que reproduzem desigualdades e violências. O texto da sua autoria para o nosso diálogo escolhido, né, foi Branquitude, Psicanálise, Segregação Racial e Matriz Colonial do Saber. E nesse texto, a Andréia discute a questão racial pela ótica psicanalítica em 3 tempos: a matriz inconsciente de toda forma de segregação, como essa segregação toma forma do racismo pelo ideal do eu branco, nomeado branquitude, e o modo como essa matriz coloniza o poder, o saber, o ser e o gênero, em diálogo transversal com a matriz modernidade e colonialidade. Trata-se, portanto, de um diálogo que relaciona segregação, branquitude e matriz colonial do saber. Um outro texto de sua autoria recomendado para adensarmos nosso debate nessa discussão é o papel da psicanálise na desconstrução do racismo à brasileira, está disponível na revista Subjetividades. Também todos 2 foram muito importantes na construção da minha tese, né, André? Eu penso que esses textos nos ajudem a desvendar as camadas profundas que envolvem a relação entre branquitude ou ainda as causas obscuras do racismo, como ela diz no texto, citando Miller. A psicanálise e as estruturas coloniais do saber, especialmente a forma como nós, brasileiros, concebemos a noção de raça e de racismo. Esse é um processo contínuo que exige um comprometimento ético e crítico de todos e todas nós. Então, André, com muita alegria que hoje eu te reencontro aqui, né, estávamos falando desde abril que não nos víamos,
após a defesa da minha tese, e que continuamos aqui no LEPS com as discussões em torno da temática racial na perspectiva da psicanálise. Muito obrigada pela sua disponibilidade, pela presença no grupo. Como a Margarete e o Marcelo já disseram, né, normalmente a nossa dinâmica contempla uma exposição do convidado por algum tempo e depois a gente segue com uma conversa com alguns tempos de pergunta, mais ou menos em blocos de 3 em 3. Mas hoje, em especial, a gente vai estar com um tempo um pouco mais exíguo, né? A gente vai terminar às 18 horas, porque a gente vai ter a aula aberta Solange Faladé, não sei se é assim que se pronuncia, e multirracialidade, que é organizada pelo Psilac, sob coordenação da professora Andréa. Como eu já disse, o link da aula gratuita está disponível, inclusive, na bio do LinkedIn do grupo de estudo do Psilax. Obrigada, Andréia. Me escutam bem? Sim. Eu é que gostaria de agradecer a continuidade dessa parceria de mais de década, que junto com o LEPS, especialmente aqui com Marcelo e Margarete, mas já estou vendo Pablo, vi o Joatan, vi Guilherme, Danilo, acabei de ver também quem que eu acabei de ver que sumiu daqui? Tinha mais alguém que, acho que foi a Maralice, porque sumiram os quadradinhos agora. Na verdade, a gente se reencontra e avança e caminha, dando cada vez mais solidez a essa perspectiva radicalmente psicanalítica e que insistimos que ela é a psicanálise clássica, mas feita de outro jeito. Não tem nada mais clássico do que escutar o inconsciente, mas quando a gente geolocaliza quem fala, interseccionaliza o corpo de quem enuncia e lê de maneira elíptica, né, sem buscar um centro comum, único, hegemônico e opressor, para todo o corpo, a gente rompe com um olhar que muitas vezes está imerso, ele próprio, dentro de uma captura discursiva que, enfim, ninguém está livre dela. Eu vou fazer minha autodescrição, meu cabelo é castanho, eu uso um óculos vermelho, estou com uma blusa preta que tem um ombro maior que o outro, e atrás de mim tem uma estante branca com vários livros expostos e alguns objetos. Preparei para vocês, vamos ver se vai dar certo a apresentação, que traz, eu diria, um ponto mais recente da pesquisa sobre branquitude. Vocês conseguem ver Sim, Andréia. Tá, psicanálise e branquitude, conversas interseccionais. E claro que é importante eu dizer a vocês, mais do que lugar de fala, como mulher branca, né, eu deixei guardei para acabar de me descrever, falando quem eu sou, eu me descobri branca, eu acho que a gente vai fazendo essa construção pouco a pouco, e o letramento racial ajuda muito a gente a se localizar, mas eu quero trazer para vocês o ponto em que esses estudos estão, porque eu comecei a fazer essa pesquisa já tem uns 10 anos, quando a gente foi convidado para participar da inauguração de um memorial na Martinica sobre escravização. E eu me dei conta que eu conhecia pouco mais do que a história que eu estudei na escola sobre escravização, e um ano depois os alunos me chamaram para coordenar o NUBRAC, que é o Núcleo de Estudos Críticos da Branquitude, me chamaram para assinar esse projeto junto ao Departamento de Psicologia. À medida que eu ia estudando com vários coletivos sobre os processos de escravização e a história brasileira, e os estudos de branquitude, ali a gente fez um recorte já internacional, em inglês, principalmente a literatura inglesa, quase nada é francês e espanhol, e também brasileira, eu fui me dando conta disso, né, que na minha autodescrição também aparece. Eu sou branca, me tornei professora ao longo da vida, mãe, filha e amiga de muita gente, e me comprometi desde o momento que eu entendi que para inverter o circuito do capital privilegiado da branquitude era preciso pensar em ato. Desde que eu entendi isso, eu me comprometi
com a causa psicanalítica, buscando revigorar a psicanálise desde dentro, mas a partir desses marcadores. Isso produziu vários movimentos no núcleo que eu coordeno, que chama Psicanálise e Laço Social no Contemporâneo, Psilax, que vocês acompanham, né, muitos pelo Instagram, é o nosso meio, né, de contar o que a gente está fazendo, e chamei as mulheres negras que tinham passado por mim na universidade, a gente montou a ocupação psicanalítica, éramos 10 pessoas, hoje somos quase 100 em 4 estados brasileiros, e o nosso compromisso no Psilax é avançar, discutindo psicanálise numa perspectiva que introduz o corpo, de gozo, a linguagem, o discurso e o poder dentro da clínica. Então, todo o trabalho que a gente faz é um trabalho teórico e clínico. Quando eu pensei em montar o trabalho para vocês hoje, eu pensei em atualizar o ponto que a gente está na discussão da branquitude, que a gente avançou um bocado desde aquele texto que vocês leram. Eu espero uma hora conseguir fazer um livro, eu estou com esse projeto, então eu espero organizar o tempo para isso. E esse texto que de fundo, que está nessa apresentação, ele já é um texto que traz alguns avanços. Mas eu não poderia começar a falar de branquitude sem chamar para a conversa as mulheres que me antecederam, na sua maioria mulheres negras, que duas já falecidas, Neuza Santos Souza e Lélia Gonzalez, brasileiras, Isildinha Batista Nogueira e Maria Lúcia da Silva, ainda atuantes, muito atuantes, que com as suas dissertações, teses, militância, pensamento, exuberância intelectual, inspiram a avançar nessa discussão sobre branquitude, porque é só a partir da relação interracial que a gente consegue fazer a discussão acontecer de uma maneira ética e politicamente orientada. Em que ponto que a gente está? Eu vou usar essa base da tese que eu diria que a gente está tentando sustentar e vou indo e voltando a ela para vocês não se perderem. O primeiro ponto que é preciso que vocês localizem, né, para aqueles que não fizeram ainda essa discussão, é que a colonialidade ela parte da invenção de um centro, onde antes havia uma hegemonia, nesse mapa à esquerda vocês veem, do continente asiático, sobre um pedacinho europeu e um pedaço da África. Esse mundo pré-moderno, ele estava sofrendo o avanço muçulmano sobre o poderio cristão, que estava aqui nessa pontinha da Europa, e foi exatamente por causa dessa pressão, no momento em que as grandes navegações aconteceram, que esse mapa à direita e abaixo descobriu o que eles supunham que eram as Índias, mas que já era o nosso futuro continente americano, né? Norte, central e sul-americano. Essa cartografia, ela demarca mais do que apenas um movimento de conquista territorial, um movimento de profunda mudança econômica, e é importante que eu diga a vocês que essa mudança econômica é assentada na extração gratuita da mão de obra escrava e do trabalho reprodutivo da mulher, que são as verdadeiras fontes de riqueza do mundo ocidental. É porque não se pagou pela mão de obra da pessoa escravizada, e porque nunca a mão de obra da mulher no trabalho reprodutivo doméstico foi reconhecida como mão de obra, que essa riqueza se estruturou. E para que ela pudesse se estruturar, foi preciso toda uma construção ideológica, toda uma construção discursiva para legitimar a exploração da mão de obra de pessoas transformadas em mercadorias. Essa construção se deu, de um lado, pela violência militar, pela conquista ou pelo colonialismo, que a gente chama por assimilação ou por exploração, assentado, além do militarismo, no eurocentrismo, que nasce também nesse momento em que a Europa consegue recuperar o seu poder a partir de alguns marcadores. O trabalho escravo, a razão ocidental, a hierarquia racial, que substitui o sangue, né, onde antes a riqueza estava concentrada nas mãos dos senhores feudais,
e transferida pelo sangue, ela passa a se assentar, estou sem copo de água, esqueci, na construção de uma hierarquia. Só um pouquinho que eu vou precisar pegar um copo d'água, gente, só um segundinho. Deixa eu te falar, vai lá, André. Porque senão eu vou engasgar. Só um minutinho. Sem problemas. Obrigada. Então, a gente tem no campo econômico o assentamento, né, do que a gente chama acumulação primitiva do capital, por essa mão de obra gratuita, mas para ela ser validada foi preciso que o poderio religioso construísse com os concílios papais e as bulas papais que aconteceram durante o primeiro século da dominação colonial e da exploração, a discussão sobre os índios terem alma ou não. Paralelo a esse trabalho, a Descartes não encontrou, obviamente, né, o campo limpo para inventar a ciência moderna à toa. Ao lado dos concílios papais, a ciência produziu o que a gente chama da El Ibris del Punto Zero. Tudo isso que eu estou falando tem vários autores, eu vou falando o nome deles, né, pouco a pouco. Essa extração primitiva do capital é Carlos Moore, M-O-O-R-E. O trabalho reprodutivo feminino, eu usei aqui a Silvia Federici. Para falar do eurocentrismo, Samir Amin. El Ibris del Punto Zero, que eu vou falar agora, Santiago Castro Gomes. Ele vai dizer que a invenção de um ponto que tudo vê menos a si mesmo e que, por isso, supõe ser possível a neutralidade, foi o comando que fez o exercício do poder racional da ciência corroborar o avanço econômico sobre o campo colonial. Além disso, o grande teórico Quijano da colonialidade e modernidade, que é a teoria que eu estou usando para dialogar com vocês sobre a colonialidade, mostrou como que a raça está no centro desse triângulo, conflito, exploração, dominação, produzindo, como Mignolo bem descreve, uma falsa, mas eficaz hierarquia entre pessoas. Essa hierarquia ela é de matriz aristotélica, escala natura, que chamava escala da natureza, mas ela sofreu uma grande inflexão com a introdução da raça como esse marcador lógico, ideológico, de poder entre os corpos. E, nesse sentido, a gente passou a ter uma outra forma de pensar. O pensamento, 4 grandes cosmologias sofreram epistemicídios, ou seja, foram assassinados modos de pensar, junto com corpos, culturas e línguas. O pensamento dos povos primitivos, assim eram chamados pela Europa, que a gente hoje chama, né, dos ancestrais. Então, o conhecimento tradicional dos indígenas, no caso do Brasil, e dos locais, né, aborígenes de cada território, foi considerado inferior, primitivo e selvagem, apesar da alta complexidade, como a gente conhece no perspectivismo ameríndio, por exemplo, no animismo do Descolar. Além do pensamento originário, o outro assassinato foi do pensamento das mulheres. Todo o trabalho de cura foi apropriado pela medicina masculina, enquanto as mulheres eram queimadas como bruxas. O conhecimento muçulmano, que está na matriz da física, matemática, astronomia, também foi aniquilado, assim como o pensamento afrodiaspórico, que aqui no Brasil, a título de exemplo, foi responsável por a gente saber extrair minério nos tempos da colônia. Então, a soma desses elementos produziu o colonialismo do poder, do saber, do ser e do gênero. Nós naturalizamos aquilo que foi produzido artificialmente. O que isso tudo tem a ver, finalmente, com a branquitude? Tudo a ver. Por quê? Porque no momento em que nasce essa tese universal de que a razão, ela tudo vê e consegue chegar à verdade última, essa tese de que a razão ocidental, ilustrada, iluminada da Europa, detém a verdade do mundo, a gente passou a consolidar
a ideia ou a crença em um universal. Há um saber, como se houvesse uma unicidade no pensamento, como se um saber universal pudesse dar conta das inúmeras particularidades, visões de mundo, conflitos, configurações de gênero, né, como a Oyuke Oyerumi, em A Invenção das Mulheres, vai dizer de uma maneira tão brilhante. Ela fala, eu cheguei, era uma jovem Yorubá, povo Yorubá, que foi estudar nos Estados Unidos e chegou lá e descobriu que existia gênero, homem e mulher. Na cultura dela, não. Existia gente que ia para a guerra, gente que cuidava da casa, gente que plantava, gente que colhia, gente era gente. E aí ela mostra, claro, todas as configurações que isso tinha do parentesco, e é a ancialidade, né? Ou seja, o mais ancião que vai definir os sistemas de poder, e não o homem e a mulher, e a consanguinidade. Então, a ancialidade e a consanguinidade é que definiam as pessoas, e não o poder masculino e feminino, ou da riqueza ou da pobreza. Então, esses marcadores que a gente costuma naturalizar começaram a sofrer uma suspeita. Quando? Quando essa tese central pôde ser finalmente lida. Ela aconteceu no pensamento pós-colonial na Índia, com o grupo da Spivak e do Eduardo Said. Ela aconteceu com a tese da colonialidade e modernidade. Existe um vasto grupo de pensadores indígenas com tradição oral e escrita, canadenses, da América Central, da Austrália, que vem trabalhando também há muito tempo essa revisão, e esses diferentes espaços de pensamento, que a gente pode chamar de cosmológicos, então começaram a colocar em xeque esse universal. Mas até então, o que a gente pode dizer? Que é a primeira tese que está lá naquele texto que vocês leram, que a configuração das zonas erógenas como corpo disperso, ela vai precisar se projetar sobre um espelho plano, que o Lacan chama do outro, para poder, ao olhar esse outro, né, aqui está o vazio do olhar e o sujeito dividido, se projetar nesse campo à direita do espelho plano, como uma unidade com coerência, lógica e organização. O que eu quero dizer com isso? O corpo que encontra satisfação nas zonas erógenas, boca, ânus, ele vai encontrar satisfação nos objetos da pulsão, que vão precisar ganhar uma configuração egóica no nível do eu, ainda que sobre sempre um resto, não todo traduzido, né, o que a gente chama do A, ele é aquilo que a gente não consegue traduzir, especularizar, significar. Quando a gente faz essa passagem do corpo prazer para um eu que fala, je parle, né, eu falo sobre mim, eu falo, essa unidade não captura toda essa experiência que está aqui do lado esquerdo. Então, ainda que a gente tenha uma unidade simbólica para dizer quem a gente é, sobra sempre pedaços libidinais desconexos no corpo, que faz o corpo gozar de uma maneira que a gente estranha, né? O corpo é o grande outro, ou ele é o grande, a grande alteridade primeira com a qual a gente convive. A tese, então, que eu desenvolvo é de que esse espelho plano é a projeção do branco, europeu, homem, pai, né, no sentido do poder patriarcal, e é sobre esse plano projetivo que os nossos eus vão configurar um campo de apropriação do corpo de gozo. Isso quer dizer que, de saída, a gente precisa do outro, não é sem o outro, mas esse outro não é só aquele outro da configuração familiar, papai e mamãe. Tem uma pessoa que chama Kelly, Colonização do Espaço Psíquico, esqueci o primeiro nome dela, o sobrenome é Kelly, que vai dizer que sobre essa dimensão discursiva, toda ideologia se deita e se deposita. Então, quando uma mãe olha para uma criança negra, ou uma mãe olha para uma criança asiática, olha para uma criança branca, a configuração que esse corpo vai ganhar e o modo como ele vai ser libidinizado, como a Ludmila trabalhou de maneira brilhante, e aprendi muito com a tese dela, eu já agradeci ela, mas eu gostaria de reiterar esse agradecimento, ela foi precisa, rigorosa, sofisticada, para mostrar exatamente isso. Sobre esse plano, a gente encontra todo um arsenal discursivo, a partir do qual esse olhar
na maior intimidade da família estendida, burguesa, tribal, seja ela qual família for, se deposita. Então, o olho de quem libidiniza o corpo de uma criança, a mão de quem pega o corpo de uma criança, ela está atravessada por marcadores de classe, de raça e de gênero. E eles são transmitidos libidinalmente no modo como esse corpo é desprezado ou o modo como esse corpo é enaltecido. A Gerardo fez um passe maravilhoso onde ela conta isso. Quando eu nasci e a minha avó viu a mancha preta nas minhas costas, a minha mãe disse, essa não tem salvação, porque ela é uma mulher negra, porque elas esperavam um bebê Johnson. O que a Ludmila trabalha na tese dela é o quanto que hoje esse espelho é fragmentado ou multiplicado, melhor dizendo, em diferentes matrizes. Matrizes que valorizam o pensamento cosmológico, por exemplo, afrocentrado, o pensamento que valoriza os saberes queer e as experiências trans, o pensamento que valoriza o conservador, a família, propriedade, Deus, pátria e família e aquilo tudo. E todas essas diferentes matrizes estão produzindo um novo efeito, que é a possibilidade da afirmação, e não apenas a necessidade da destruição desse espelho único, porque ele já não é mais único. Né? O gozo, ou o movimento desejante que contraria essa apropriação dos modos de gozo, tem mostrado quanto que a multiplicidade de formas de ser e de pertencer tem produzido na cena pública os debates que a gente tem visto, não sem violência ainda, né? Não sem muita morte e muita guerra e muito conflito urbano ainda, mas já não é, a gente já sabe que esse espelho foi montado, ele não é a lei simbólica, ele é um semblante, ele é o ponto desde onde a performance europeia, branca, cis, hétero, burguesa e cristã desejou conquistar o mundo e gozou desse lugar de maneira obscena. Quem explica isso para a gente eu vou pular umas partes, tá? É a Seshad Crux, que é uma indiana, que vai falar algo muito interessante. Essas duas mulheres que vocês estão vendo à esquerda são a mesma. É a cantora nigeriana Dência, que se transformou ao longo da sua carreira numa mulher branca. A Seshad Crux, na tese do Fídia Siqueira, Racismo Cínico, que vai ser lançada no dia 22, ou 20, acho que é 22 de outubro, lá na UFMG, e vai ter um lançamento também na Genipapo. Depois eu passo, vai estar no Psilax, lá no Instagram. Eu peguei, então, essa conversa do Fídias, a partir de uma autora que eu conheci naquele grupo que eu falei para vocês, de 2015, sobre branquitude. A gente encontrou na Seshad Crux uma tese lacaniana, se chama Desejando a Branquitude, o livro dela. Uma tese lacaniana que diz que o significante inaugural de raça, cujo termo é branquitude, nos implica a todos igualmente em uma lógica da diferença. Menos do que evocar propriedades físicas ou biológicas, por branquitude ela se refere ao significante mestre, S1 do discurso do mestre moderno, que estabelece uma estrutura de relações, um significado corrente que, através de um processo de inclusão e exclusão, constitui padrões de organização humana da diferença, produzindo subalternidades. Então, o branco, o negro, o asiático, o indígena vão ser todos tomados a partir desse significante mestre. De acordo ainda com ela, o S1 da ordem da diferença racial promete a totalidade absoluta do sujeito, como em Pele Negra, Máscaras Brancas, vai chamar do duplo narcísico. Ele vai dizer, o negro busca o branco como modelo, e o branco se deseja ser universal e precisa do negro para olhar para ele e se configurar a partir dele. Então, esse duplo narcisismo implicou, durante o período da colonização, a sustentação daquele modelo colonial que hoje a gente já pôs por terra, ainda nos pensamentos, nos estudos críticos, ainda que ele tenha uma vigência ampla no sul global e nos países colonizados, a ponto dos colegas argentinos e chilenos, quando eu apresentei essa tese, falarem, nossa, vocês têm um problema grave no Brasil, vocês têm racismo lá. A gente não tem isso aqui.
o ápice da branquitude, né? Não vê aniquilação dos indígenas, não vê no Chile a luta política que acontece nas ruas diariamente com esse povo originário que é desprezado. Então, a branquitude... Alguém quer falar? Alguém entrou com fone. Estão me ouvindo? Renata, coloca no mudo, por gentileza, aí. Obrigada. A branquitude, então, representa a mestria completa organizada pela ausência. Ela tem algo que obtura, algo que se impõe, que é o significante mestre todo presente. Então, ela vai dizer que a raça não suporta o paradigma da falta, por isso mesmo, a partir dela, caminhando então para a última parte da tese, né, que eu tenho tentado construir, eu acredito que por conta dessa dificuldade de suportar a falta que a Sechard Crux coloca aqui, né, esse império do toda vez que ele é questionado, toda vez que ele vacila, que ele é confrontado com o seu próprio limite, que é o outro, com a sua diferença de gozo, né, vocês sabem que a definição do racismo para a psicanálise é a do ódio da maneira particular, segundo a qual o outro goza, e o Miller vai dizer que a raiz do racismo é o ódio do meu próprio gozo, e não há outra raiz ou matriz para o racismo a não ser essa, e aí a gente começa, então, a colocar em movimento esses discursos em ação para entender, então, como que a gente cria o racismo. A hipótese que eu venho trabalhando com ela é de que, por conta dessa incompletude, que é nenhum corpo dá conta do todo, né, do todo do gozo, o corpo branco, diante do medo, do sinal, do perigo, né, da angústia, do sinal de angústia, que nasce quando a sua completude narcísica é ameaçada, ou seja, o que é o momento em que a angústia aparece para o Lacan no Seminário da Angústia? No momento em que, na ausência de representação, algo entra, algo faz vacilar o espelho que você construiu para tratar o ponto que você não sabe de si mesmo. Então, sobre aquilo que você não sabe, você cria uma imagem de si a partir do seu outro. Ou seja, você cria uma imagem especular, imaginária, a partir do substrato simbólico, que são os significantes que te concernem, que te nomeiam. Quando algo entra em frente a esse espelho, ou faz o espelho vacilar, e emerge esse ponto intraduzível, sem representação e sem especularidade, a gente se angustia. E a angústia é um afeto que não engana. A hipótese que, então, que é o segundo, né, o terceiro tempo, então, tem o espelho plano, o significante mestre, o terceiro plano é o tempo desse avanço da pesquisa, é o de que, quando a angústia emerge, eu me divido. E no meu duplo, o que me é infamiliar, o meu estranho infamiliar, o meu unheimlich, eu projeto no pior, em qualquer um daqueles que ocupem o lugar do pior na minha sociedade. Pode ser o latino nos Estados Unidos, o imigrante na Europa, o negro no Brasil. Então, eu projeto o meu pior. Portanto, na direção clínica, a gente assumir a responsabilidade por nossa divisão de sujeito, né, por nossa condição de sujeito, somos sempre responsáveis, é central. Porque a base do racismo é o ódio do meu próprio gozo, que eu não consigo dar conta dele. E ao projetar no outro, eu crio, e essa tese eu descobri depois, eu desenvolvo ela no meu livro Sujeito Suposto Suspeito, mas eu descobri que ela é uma tese que vários autores decoloniais desenvolvem na sociologia, na antropologia, e na transferência ela vai aparecer na modalidade da suspeita. Eu li na internet, eu vim aqui, mas não sei bem o que eu acho da psicanálise, eu já sei que eu sou TDAH, mas vim aqui porque lá na escola mandaram. Então, a gente começa a receber toda uma relação transferencial marcada pela suspeição. O segundo ponto dessa vicissitude da branquitude advém dessa ilusão da universalidade que faz com que as pessoas brancas fiquem cegas
e não consigam ver que elas constituem uma bolha e um bloco identitário maciço, inclusive nós, psicanalistas. É muito difícil a gente suportar que a gente esteja alienado com tantos anos de análise. É muito difícil a gente suportar nossa branquitude, porque ela traz muitos ganhos narcísicos, muitos ganhos econômicos, muitos ganhos simbólicos, muitos ganhos materiais, mas o fato é que a gente goza dessa posição que foi dada de graça para a gente. Então, tem uma implicação no nível do gozo, que é suportar perder. Perder esse campo de privilégios gratuitos que a gente ganhou, que é outra direção que aparece na clínica. O terceiro ponto eu acabei de desenvolver agora, num texto encomendado por um livro sobre Lélia Gonzalez. Eu participo de uma rede sobre Lélia Gonzalez, que está montando um livro com os herdeiros dela lá do Instituto, da Lélia, e eu extraí da Lélia essa tese de que sob a mucama existe a amásia sexual. A mulata e a doméstica, que são o duplo contemporâneo da ama de leite, da ama seca, depois da ama de leite e anteriormente da escrava, oculta o gozo sádico de fazer do corpo feminino, negro, um corpo para ser desfrutado. Então, esse gozo sádico está na Lélia, esse gozo sádico está no Fanon, esse gozo sádico está nos marcadores decoloniais, e enfrentá-lo significa atravessar uma fantasia constituída, segundo Mbembe, na Crítica da Razão Negra, capítulo 4, salvo engano, chama O Pequeno Segredo, aquilo que marcou os músculos, as vísceras e o corpo de todos que fomos colonizados, brancos e negros, no caso do Brasil, europeus, indígenas e negros, de maneiras distintas, mas todos os nossos corpos estão atravessados por essa experiência que eu chamei de crípta, a defesa que ela constitui. A crípta é uma maneira em que a pulsão, que ganhou uma língua estrangeira e não pôde ganhar significação, resta encapsulada na língua portuguesa e a gente toca nela quando as insígnias, ou seja, imagens que remetem ao tempo da escravização, tais que surraram o negro até a morte. E aí emerge toda uma pulsão, uma falação, um movimento intenso, porque a gente tocou na cripta, a gente tocou em algo que existia, mas que não estava traduzido, representado, dito ou mesmo tocado pelo significante. A última dessas vicissitudes é o que ainda está em desenvolvimento, eu não vou gastar muito tempo porque ainda estou trabalhando nisso, que é a topologia das sombras. Como que as estratégias de invisibilização produzem apagamentos do trabalho da mulher, do lugar da mulher negra, do homem indígena, ou, né, conforme a cultura, isso vai variando, isso a gente tem na religião, mas essa topologia das sombras, eu ainda estou às voltas com as questões que ela traz, mas elas são os efeitos da branquitude se tomar como marcador. Para caminhar para a conclusão, mais uns minutinhos para a gente poder pelo menos conversar um pouco, eu tenho pensado que os efeitos para a branquitude, os efeitos inconscientes, estruturados pela racialização e estruturantes dela, são diferentes para pessoas brancas e negras, não considerando aqui a essência, mas a posição identificatória, né? Porque nós podemos ter pessoas brancas identificadas com o corpo negro, é o menos comum, pessoas negras identificadas com o ideal de eu branco, como a Neuza Santos propôs, como sendo um marcador do negro em ascensão social nos anos 80, hoje em dia isso não acontece mais, né? O negro em ascensão social, muitas vezes ele está afirmando a negritude, mas eu encontrei numa pesquisa que fiz com Fábio Bispo, Jaqueline de Oliveira Moreira, Cleiton Andrade, Marcelo Souza e vários doutorandos, mestrandos e alunos de graduação, essas variações que vão no campo da branquitude, a supremacia branca, quando o branco se acredita que ele é o universal e a medida de todas as coisas, chegando na outra ponta até a assunção da diferença e o respeito à pluralidade, passando pela culpabilização, pela denegação da diferença, pela negação da própria raça e projeção do pior no inimigo. E na negritude, essa gradação apareceu na sua forma mais radical na mortificação melancólica do não ser,
o sujeito identificado com o pior, com o ponto de ausência sobre si, né, nessa zona do não ser, tal qual Fanon propôs que pode dali nascer uma outra condição, até, na outra ponta, a afirmação política ou identitária que tem produzido cotas de ação afirmativa, movimento negro unificado, transformado o racismo em crime e produzido a afirmação da diferença. Para concluir, então, eu penso que existem alguns princípios clínicos que a gente pode ter no horizonte, da universalização no lugar da estrutura, mostrar a pluralidade da composição da estrutura, ela não é una, das narrativas e discursos, reescrever a história dos povos, reencontrar nossa história, como Ludmila também coloca, produz outra relação com as cores dos povos originários e afrodiaspóricos e europeus com os quais convivemos no povo brasileiro, né, como é discutido pelo Darcy Ribeiro, da linguagem em seus deslizes e substituições, mostrar as falácias, que é onde o falo sustenta as instâncias de poder, da memória e seus rearranjos, trabalhar com testemunho e a reescrita, não apenas dentro do consultório, mas fora dele, do sentido e da insígnia, dar lugar à palavra, que ao se pronunciar descompleta, então eu não estou propondo, obviamente, que a gente passe de uma posição identitária para outra, mas que a gente suporte esse ponto de ausência, e sobre as defesas inconscientes, tratar o medo e a angústia para que do real do gozo encriptado possa circular novos modos afetivos de laço, afetivo aqui é no sentido libidinal ou pulsional, para ser mais exato, e da língua a invenção de novos nomes. Tem vários exemplos que eu poderia trazer para vocês, mas eu queria agradecer o convite, a gente tentar conversar pelo menos um pouquinho, não sei se eu falei muita coisa muito rápido, mas a gente agora pode voltar e conversar sobre o ponto da pesquisa, ou sobre os pontos que eu passei por eles, né? A gente vai avançando pouco a pouco. Eu só gostaria de concluir dizendo que tudo que eu pesquiso e falo aqui, claro que algumas ideias são minhas, eu mesma desenvolvi, mas nada disso eu fiz sozinha. A tese da Cristiane Matosinho, a tese do Omar Davi Moreno Cárdenas, e essas milhares de pessoas que atravessam o Psilax, eu falei deles dois porque foram as últimas teses, mas temos dissertações em curso, grupos de estudo, a gente pensa junto, a gente tem uma estratégia ética, a gente defende um ethos mais solidário, menos competitivo, mais criativo, em que a gente possa se autorizar juntos a avançar. Então, eu queria agradecer ao Psilax e ao LEPS pela chance da gente estar conversando. Nós que agradecemos, Andréia. Você disse que foi rápido, mas a gente poderia ficar aqui até amanhã te escutando, discutindo. Eu agradeço imensamente mais uma vez e vamos aproveitar. Olha só, faltam 13 minutos, tá, para outra aula. O Danilo havia levantado a mão. Vamos lá, Danilo. Danilo, você quer fazer uma pergunta? Comenta. Foram palmas. Parabéns, foram palmas? Andréia. Então, mas fiquem à vontade. Será que a gente tem tempo para uma pergunta, gente? Eu havia elaborado 5, mas nós vamos ficar para outro momento, Andréia. Eu queria passar a palavra aqui para os meus colegas, se alguém tiver uma pergunta assim muito legal até falar o que estranha, o que faz sentido para vocês, encontros e desencontros, as nossas ideias, trocas, as experiências de vocês, né? Vocês estão na educação, estão na clínica. Não tem sido fácil clinicar sem sem crer no pai, né? Crer no pai sempre é mais fácil, né? O Freud já dizia isso, mas se a gente puder, se a Ludmila quiser ir fala dizendo a pergunta. Marcela, pergunta dela, né? Então. Lá, Marcela. André, eu estou resistindo porque, além de tudo, é fascinante ouvir. É fascinante. Como você vai construindo, é generosa, consegue passar essa ética coletiva para todo mundo, para a gente reinaugurar uma psicanálise que não seja mais tão totêmica, né? Tão S1, tão universal, a ponto de excluir qualquer possibilidade de pensamento diferente. Então, isso é fascinante ouvi-lo. Pensar várias coisas. Assim, eu tenho, como a Ludmila falou, eu tenho aqui mil perguntas para pensar, e quando você inicialmente no texto, quando você vai falar
do penso logo sou, o penso logo conquisto e o penso logo aniquilo, isso é muito fundamental para a gente pensar qual foi a métrica do S1 até a colonização para se fazer S1, né, para se manter no lugar do mestre. Mas nem vou, isso é uma das questões que eu ia discutir com você, mas não vai nem dar tempo. Eu fiquei pensando também, e a gente começou a desenhar isso numa outra vez na discussão passada, sobre a questão desses 3 níveis de angústia. Não propriamente o que você coloca, mas a angústia real, a angústia subjetiva, né, que o Freud vai falar social, e a angústia moral. Eu tenho para mim, André, que nós estamos respondendo à questão racial com a angústia moral, na verdade, com o dado superegóico da angústia. Então, é como se nós estivéssemos tentando, pela via da moralidade, suportar a angústia que o real desse S1 do Lalande, que você trouxe no texto e traz agora, isso que vem dessa matriz do Das Ding, da coisa, nos acomete. Então, é como se a gente estivesse num salto muito aquém desse medo, né, desse afeto que não engana, que esse medo traz, e a gente estivesse com moralidades, tentando, pela via identitária ou pela via da afirmação, tentar colocar alguma barra no real, mas não vai ser. Angústia moral, real, vai ser o pensamento e qual a em terceira? A social ou a subjetiva, né? O Freud vai falar a realística, a social e a moral, né? Essa do medo da perda do outro, esse outro que vem eu começo a internalizá-lo, e a moral, que é a culpa, que Freud vai falar, é o mal-estar na civilização. Ele vai dizer dessas 3, eu tenho pensado que nós, quando vamos discutir a questão da negritude, da branquitude, das questões afirmativas, da diferença, talvez a gente esteja pela via da moral. E aí ela não dá. Fazer uma reação breve, estou super de acordo, e acho que quando a gente está diante da angústia real, a gente está diante dessa dimensão traumática, do trauma colonial. Tem um livro em inglês do Whindersson, me foge o nome agora, daqui a pouco eu lembro, que a gente leu no semestre passado, está em inglês, mas hoje em dia a gente consegue, né, traduzir mais fácil. Em que eu acho que ficou muito claro, e a Colette Soler, num livro que chama De um Trauma ao Outro, quando ela vai trabalhar a angústia, ela fala também nesse sentido que você traz, que tem uma dimensão real que é veiculada como gozo sob o racismo, que se a gente não tocar isso, a estrutura do pacto narcísico da branquitude, segundo Cida Bento, ou pacto perverso da branquitude, segundo Eliane Costa, não vai ser vencido. Vou fazer reações rápidas, sem grandes desenvolvimentos, para a gente dialogar um pouquinho. Estou de acordo, Marcelo. Margarete? Margarete. Andréia, primeiro, super elogiar, né? Foi uma aula para nós muito bacana e que eu acho que a gente precisa continuar conversando, e você trouxe vários elementos que a gente pode aprofundar. Mas eu queria perguntar para você, do ponto de vista subjetivo, como que você tem conseguido mobilizar a discussão como mulher branca, como você tem conseguido mobilizar essa conversa com outras pessoas brancas, percebe? Eu acho que esse ponto da transmissão, acho que a gente precisa avançar muito nisso, né? Porque essa discussão vindo das pessoas negras, a gente já sabe que ela funciona nesse grupo, percebe? Mas a gente precisa fazer essa transmissão nesse outro campo, né, para furar esse outro campo. E aí eu fico pensando assim, que estratégias que você tem usado? Sabe? É uma pergunta bem capciosa, prática, digamos bem assim, capciosa, porque nos ajuda. Bem capciosa, inclusive no próprio campo da psicanálise, não é? Como vocês têm se feito ouvir aí nesse campo. Primeira coisa é jogo limpo. Eu sempre começo dizendo, pedindo desculpa porque eu sou branca, lacaniana, gosto do Miller, aquelas coisas todas que a gente não devia fazer na vida e faz, e brincando nesse sentido. A primeira estratégia é a responsabilidade, antes de tudo é a responsabilidade de gozo. Eu sou branca, classe média alta, né, minhas insígnias são essas, não vim de uma família, eu vim de uma família classe média comprimida, mas tive acesso à educação, tive acesso a... Eu diria que eu tive o privilegiado que todo branco tem, né? Mesmo sendo uma família muito
comprimida financeiramente, mas o valor. Então, tem que responsabilizar pelo meu gozo e pelo que eu ganhei de graça. Acho que o segundo ponto é suportar perder. E eu não chamo o perder no sentido de perder coisas, é compartilhar. Toda vez que a gente compartilha, muda tudo, muda o outro, muda você. Mas eu tenho algumas estratégias políticas que eu adoto. Mas primeiro, eu acho que sim, honestamente, se a pessoa não está afim dessa conversa, é difícil ela produzir um efeito de transmissão, porque isso aparece, isso resvala, né? Então, como que eu vou chegando? Primeiro, com o clássico da psicanálise. Eu já vi que com os psicanalistas eu preciso falar, no meu caso, lacanês, senão as pessoas não me escutam. Se eu não falo lacanês ou freudianês, eu não sou escutada. Então, primeiro, eu marco o meu lugar de fala, mas o meu ponto de enunciação também. A primeira estratégia que eu adoto. O lugar de fala é isso da branca, blá, blá, blá. O ponto de enunciação é eu estou junto. E eu sei bem onde é que é o meu lado no front. Eu sei quem é meu inimigo, eu sei quem são meus parceiros. E tem uma linha tênue aí no meio também, né? Então, primeiro, essa posição de enunciação. Segundo, mobilizar conceitos hard. Senão as pessoas não te respeitam, e elas acham que você está identitária, que você está de qualquer coisa que não seja válida. Elas têm uma desqualificação. Terceiro, tem um problema outro, que é branca e mulher, né? Então, ser mulher e falar essas coisas é sempre um problema, porque eu estou fora, estou dentro de um lado e fora de outro lado. Então, eu lido com a divisão. E aí que eu estava falando para vocês é que eu uso muito a brincadeira. Dependendo do clima, da discussão, eu gosto de usar a ironia, e finalmente, mas isso é estilo também, né? Então nem todo mundo vai ter esse estilo. Clínica. Eu acho que o terceiro ponto é a clínica, o lugar de enunciação, teoria hard, clínica. Eu gosto de conversar, eu gosto de admitir meu erro, e eu gosto de brincar. Quando eu vejo que eu falei uma coisa, uma pessoa me corrige, imediatamente eu falo, eu tenho que pensar sobre o que eu não tenho vergonha, vamos dizer assim, que aí tem as coisas pessoais, né? Essas a gente cada uma vai as suas. Então, se alguém me corrige, eu gosto de ser corrigida, eu peço a referência, eu falo, eu vou ler e vou voltar, e realmente volto. Então, acho que tem também uma posição que é talvez eu diria assim, tecnicamente, uma posição castrada nesse ponto, que é suportar que a gente está construindo algo que está longe de estar pronto. Então, o que a gente conseguir fazer para colaborar já está muito bom. Então, resumindo, o lugar de enunciação, que não é só o lugar de fala, né, o ponto de enunciação, teoria sólida, clínica, mas eu poderia trazer vários exemplos, né, eu sempre entremeio as minhas falas com a minha clínica, ou na universidade, né, na extensão, ou no consultório privado. Inclusive, eu uso nos textos, eu tinha posto quilombo aqui, mas acabei tirando. O estilo, usar o nosso estilo a favor, suportar o limite, o processo, work in progress. Grosseiramente e intuitivamente, eu diria que são estratégias que até vou melhorar elas depois dessa conversa. Acho que vale fazer um artigo sobre isso, hein, André? Estratégias de enfrentamento. Eu ia te perguntar sobre essas causas obscuras do racismo, como é que a gente dá conta desse resto, especialmente sendo pessoas brancas. Nesse ponto, estou super identificada a você desde a primeira vez que li o seu texto, né, como mulher formada em Direito, em Psicologia, branca, eu fui lendo, fui me identificando absolutamente. Infelizmente, a gente precisa terminar, eu quero te agradecer mais uma vez, é delicioso te escutar, cada vez mais te admiro e pela sua generosidade absurda, te admiro ainda mais hoje. Eu que quero agradecer. Do que ontem. Acho que no último minuto você localiza a aula aí, né, Andréia? Porque a gente vai passar para a aula agora. Exatamente. Eu queria só registrar, gente, que nosso próximo encontro será no dia 28/10, e a gente vai contar com a presença do professor Douglas Barros, que vai falar sobre Fanon. Em 28/10, tá? Vai ser, né, a apresentação do professor Douglas Barros e mediação do nosso querido Marcelo Ricardo Pereira, 17 horas.
segunda-feira, Está a última chegando de segunda-feira do viagem, mês de acho que outubro. eu não pego, que pena. Mas eu assisto depois. Vai ficar gravado, É. tá? E eu me responsabilizo por te enviar a Obrigada. gravação em seguida. Gente, eu estou sem o E nome agora aqui, mas vamos para a aula, né? isso, a gente vai para Iven. Quem não está inscrito na aula da Solange Faladê, entra na Iven 3 e procura aula aberta. Tem curso e aula aberta. Hoje é gratuito, é curso. Solange Faladê, multirracialidade e alguma coisa assim. Então, O caminho mais fácil é a bio do Psilax no Instagram, pronto. gente. Tá lá facinho de Então, achar. a gente não se despede, a gente Bom, toma café, bebe água, passa no banheiro e se encontra daqui a um minuto. Obrigada pela chance. obrigada a todo mundo. Obrigadíssima, Obrigada, Andréia. Marcelo. Prazer. Tua pergunta me E a pôs a gente trabalho. guarda as questões para o próximo debate, quando for possível. Com carinho, estarei Até aqui. daqui a pouco, gente. Beijo. Obrigada. Tchau. Obrigada, Natália, pela gravação. Pode interromper. Tá joia, a Mônica interrompeu.